Seguindo, então, o que nós comentamos anteriormente em relação ao segundo objetivo das políticas macroeconômicas, que é manter o nível geral de empregos, nós vamos falar um pouquinho sobre emprego e desemprego. Como é que está, né? Diante da situação em que nós estamos vivendo, com relação à pandemia, nós temos visto aí que o desemprego tem sido um fator muito importante que deve ser levado em consideração, né, por conta da pandemia. Então, nós temos visto que algumas empresas têm fechado, né, elas não conseguem não tem conseguido sobreviver diante da pandemia. Essa coisa de abre e fecha, não consegue sustentar muita gente, né? Então, por isso, o número de desempregados aí tem aumentado bastante. Uma das formas para a gente avaliar, né, para a gente conhecer o número de desempregos, né, de desempregados, é através da PNAD contínua, também feita pelo IBGE. Então, a cada trimestre, né, se investiga 211.344 domicílios situados em vários municípios do país. E daí a gente tem uma ideia de quantas pessoas estão desempregadas. Atualmente, então, pegando lá pelo site do IBGE novamente, então nós já falamos sobre o IPCA aqui, né? Já falamos sobre o INPC, o PIB a gente vai falar semana que vem, né? E aí a gente vai falar aqui hoje sobre o desemprego, a PNAD contínua. Isso foi no quarto trimestre de 2020 e nós já temos o dado mais atualizado. Então, aqui é só para mostrar uma reportagem do site do G1, dizendo que nós estamos em 14º em relação à taxa, né, de desemprego em relação a todo o mundo. Então, é uma colocação aí muito importante, né, porque temos visto aí um número de desempregados aí muito sério, né, então isso vai impactar na economia do país, né, de maneira geral. Aqui é para a gente ter uma ideia da evolução. Então, lá em 2020, né? Então, comecinho de 2020, nós tínhamos um número de 11,2% de desempregados. Aqui a gente não sabia ainda a questão da pandemia, existia aí uma tendência positiva para elevar o PIB, né? Para promover o crescimento. No entanto, nós viemos aí com a pandemia e vejam, né? Vem subindo, vem subindo. Claro que aqui no final do ano a gente tem o pessoal que acaba sendo contratado, então por isso diminui um pouquinho do percentual aí de desemprego. E hoje nós estamos com uma realidade de 14,2% de indivíduos que estão desempregados. Dentre a população que está desempregada, né, a gente tem aí de 25 a 39 anos, então que assim, a população economicamente ativa é a população que está no auge, né, então terminou a faculdade, vai trabalhar, então se a gente começar a refletir a respeito disso, né, tem nos preocupado justamente porque é a população que tem aí que está despontando para que haja aí um crescimento econômico, para que haja uma melhora do PIB, para que haja uma melhora e para que ele possa construir família ou já tem família, para que ele possa aí fazer com que a sua família sobreviva, enfim, né? A gente tem aí um impacto importante que é a idade, né? A idade que de maior percentual de indivíduos que estão desocupados. E trouxe alguns dados aqui para a gente poder refletir, né? Então, a taxa de desemprego ficou em 14,2%, o número de desempregados foi realmente um recorde, né? Então, 14,3 milhões de indivíduos que estão desempregados. O que eu quero chamar a atenção é a questão da informalidade, e isso a gente vai destacar um pouquinho quando eu falar em crescimento econômico, né? Então, imaginam que essas pessoas que trabalham de forma informal, elas não têm
não estão submetidas, né, não estão sob as leis das leis trabalhistas, então elas não têm direitos de seguro-desemprego, não têm direitos trabalhistas, e além disso, elas também não contribuem com a nação, então elas não pagam impostos, então isso também acaba refletindo no próprio crescimento econômico. A gente vai falar isso na aula que vem. Então a gente tem aí 39,7% da população, né, que está trabalhando de forma informal, né, da população que seria ocupada, né, então, de forma informal. E mais um dado que eu acho que vale a pena é 5,9 milhões de pessoas desistiram de procurar emprego. Por quê? Procura e não encontra. Então, desistiram de procurar. E esse termo a gente chama de desalentado, né, que são as pessoas que acabam desistindo de procurar emprego. Então, elas também não entram dentro da faixa de desempregados, porque eles são os desalentados. E para finalizar e fazer uma junção da inflação com o emprego, né, a gente tem visto, a gente ouve, né, que existem metas de inflação, e eu acho que é importante, e isso tem também relação com a questão de emprego, então acho que vale a pena. Então, aqui eu trouxe que a meta geral, né, a meta central do governo para a inflação de 2021 é de 3,75, então não é tanto assim, né? Mas se a gente pensar que o mês de março foi 0,93, então se a gente somar durante o ano, pode ser que ultrapasse aí até os 6%. Por que existem essas metas? Né? Por que a gente tem que estabelecer? Por que o Banco Central e o próprio governo federal acaba estabelecendo metas? Para que possa garantir o emprego. Então, se eu tenho uma inflação, significa uma inflação que não seja tão alta assim, significa que eu tenho produção, estimula a produção, porque eu sei que os preços estão mais altos. Então, estimula a produção, o fato de se ter uma inflação que não seja tão alta, estimula a produção. E se estimula a produção, estimula consumo, e se estimula consumo, também estimula emprego, né? Então, essa é uma relação que existe para a gente finalizar, né, essa parte da macroeconomia em que a gente estuda inflação e emprego, que correspondem aí aos dois primeiros objetivos da política macroeconômica. Então, né, a gente tem aí uma meta de 3,75, até agora a gente tem uma meta que já atingiu ao ano de 2,75, então é bem provável que ultrapassemos essa meta aí considerada, que foi analisada, né? Os analistas acreditam que vai chegar a uma meta de 4,81% ao ano, né? E em 2020, eu coloquei aqui mais um outro comentário, a inflação fechou em torno de 4%. Então, se eu falar isso para vocês, é uma inflação relativamente alta, mas não é tão ruim assim, né? Porque, de certa forma, por mais que tenha havido aí, né, a pandemia, não é tão ruim assim, porque justamente a gente consegue manter um pouquinho do emprego. Né? As causas dos desempregos, né, que a gente dá causa da taxa elevada de desemprego, não é simplesmente por conta da inflação, mas por outras questões que a gente também vai comentar em crescimento econômico. Né? Tem muita relação com a pandemia. Agora, o que os economistas eles falam? Que a inflação ela não pode ser superior a 2 dígitos, então ultrapassar aos 9,9%, né? 9,9999%. Então não pode ultrapassar aí os 10%, tá? Então, enquanto a inflação estiver nos 9 dígitos, é uma inflação controlada. E o Brasil tem tido aí a inflação, tem trabalhado com metas de inflação de 3,75, como foi, de 4 ponto alguma coisa. Então, a gente tem trabalhado com essas metas de inflação. E para assegurar, né, essas taxas, essa inflação, também, né, a gente tem lá o controle do Banco Central, que é a taxa Selic, que é a taxa que controla juros. E isso mais para frente a gente também pode explicar um pouquinho mais, mas isso tem relação com o crescimento econômico e, consequentemente, com emprego. Tudo bem, gente? Então, finalizamos essa primeira parte da introdução à macroeconomia, né? E veremos um pouquinho mais sobre crescimento econômico e desenvolvimento econômico na próxima aula. Até!